pessoal, e sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui te informando e também te fazendo um convite para o nosso projeto Arquiteturismo. Como o próprio nome permite, intuir arquitetura e turismo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Sérgio, sou graduado em turismo e graduado também em arquitetura e urbanismo. Tenho mestrado numa linha de especialização de arquitetura moderna e contemporânea pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie e doutorado na área, ou Departamento de Projetos, Espaço e Cultura, pela Universidade de São Paulo, a FAU-USP. Essa iniciativa de arquiteturismo conta com a participação e colaboração também do nosso professor, que também é o guia de turismo que vai estar nos conduzindo nessa jornada, Laércio de Carvalho Cardoso, que também é autor do livro Quando Começou São Paulo? 458 respostas. E ele é guia de turismo desde 1980, cadastrado no Ministério do Turismo pelo número 26 012 443 963, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre quem é o Laércio, que já participou de diversas outras iniciativas pela revista Projeto, AU, atuando como guia, então, mesmo de arquitetura e destinado mesmo para esse público. Dentro dessa nossa proposta para o próximo semestre, em 2023, nós vamos estar realizando os seguintes tours, iniciando pelo Centro Velho, no distrito da Sé, daqui da cidade de São Paulo, depois, quase que numa progressão de como que a cidade foi crescendo e se expandindo, nós vamos ter outros tours. Então, na sequência, após o Centro Velho, nós temos Higienópolis, depois o Centro Novo, as imediações da região da Avenida Paulista. Depois nós teremos a Vila Madalena. Então esses seriam os 4 pontos que fechariam o nosso tour nesse primeiro semestre. E também temos um tour bônus, que ele é uma recapitulação, ele é uma transição entre o Centro Velho e também as imediações do Centro Novo. Então nós vamos recapitular boa parte desse tour, de alguns pontos pormenorizados que não foram contemplados nessas visitas, em que nós efetuamos anteriormente em virtude das distâncias a serem percorridas, dos pontos. Então nós recapitulamos com alguns dos marcos arquitetônicos e outros pontos de interesse na cidade de São Paulo. Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para o professor Laércio, em que vai explicar um pouquinho sobre cada um destes pontos em que estão aqui na tela para a gente. Boa tarde para todos vocês. Meu nome é Laércio Cardoso de Carvalho. Eu sou guia de turismo desde 1980 e, a partir de 2004, com o evento dos 450 anos de São Paulo, comecei a me especializar em São Paulo e tenho feito inúmeros tours temáticos em São Paulo. Escrevi também um livro sobre São Paulo e um dos temas que a gente tem abordado bastante nos nossos tours e com bastante aceitação, não só de arquitetos, mas do público em geral, são os temas ligados à arquitetura, né? Vários roteiros, ou por época, ou por arquiteto, o roteiro Rino Leve, o roteiro Niemeyer, o roteiro Franz Repp, e assim por diante, ou conjunto, Higienópolis, Paulista, e assim por diante. Então, a gente já tem feito com algumas faculdades de arquitetura e com o professor Sérgio já fizemos várias vezes e estamos aí novamente por uma parceria que esperamos seja bastante produtiva para todos. Obrigado. Fala um pouquinho do seu livro também, Lars. Você mostra ele. No decorrer desses anos todos, né, e a gente foi fazendo bastante pesquisas para poder informar as pessoas, e aí as pessoas falaram, faça isso para um livro. Falei, como fazer um livro, então? Aí eu resolvi seguir a seguinte linha. Quando começou em São Paulo, o título do livro é esse. Quando começou em São Paulo? É uma pergunta e 458 respostas pelo guia de turismo Laércio Cardoso de Carvalho. Então, no que trata o livro? É exatamente isso. É um livro tipo Guia dos Curiosos, tipo um dicionário, que eu dividi diversas seções em ordem alfabética, e aí as respostas também são em ordem alfabética, né? Então, as seções são as mais diversas: aviação, banco, cemitérios, comércio, comunicação, dentro de comunicação, jornais, rádio, telefone, TV e tal, e saúde pública, cursos superiores e tal, e as informações também em ordem alfabética. Então, é uma coisa bastante simples,
bem divertido, que o objetivo é esse, ser uma coisa leve, divertida, mas com uma pesquisa bastante profunda, citando várias vezes fontes da pesquisa, né? Então, aquelas coisas curiosas do dia a dia, assim, que a gente nem imagina. Sempre existiu, por exemplo, caderneta de poupança. Então, até aqui, a primeira caderneta de poupança foi no dia 1º de setembro de 1875, por uma senhora chamada Florisbela de Araújo Rodrigues, moradora na Rua Direita e tal. E aí, qual é a fonte? Museu da Caixa Econômica Federal. Então, o livro é esse daí. Então, a gente... É uma forma diferente de conhecer São Paulo. Ele também, a gente sempre que encontrou, que não é fácil, encontrou o início da participação feminina. Então, a gente coloca lá o início da participação feminina. E aí também, quando foi um pioneirismo, seja um pioneirismo nacional, sul-americano, ou até um pioneirismo mundial, a gente, então, faz essa referência, pioneirismo mundial, pioneirismo nacional, sul-americano, e assim por diante, né? E aí esse livro está à venda, eu ainda tenho vários exemplares para serem comercializados, e ele custa R$ 30. Quem tiver interesse, então, está aí, né? O livro está aí, são 458 informações, as mais diversas, por exemplo. Quando surgiu o Liceu, uma que a gente fala bastante aí em tours de arquitetura, o Liceu de Artes e Ofícios foi tão importante, um dos braços direitos do escritório Ramos de Azevedo, para poder fazer uma série de embelezamento nos edifícios. Em 1º de setembro de 1882, a Sociedade Propagadora de Instrução Popular, criada em 1873 por 131 cidadãos paulistas, liderada pelo conselheiro Leôncio de Carvalho, passou a ser... fundou essa Sociedade Propagadora da Instrução Popular. Mas aí vai se mudar para Liceu de Artes e Ofícios, e que vai ser o Ramos de Azevedo, o primeiro diretor, que vai dar uma grandiosidade para o Liceu de Artes e Ofícios, e que foi responsável por muita coisa bonita que nós temos, que a gente vê nos nossos passeios. Então, esse daí é o objetivo do livro. Uma forma divertida, leve, e as pessoas vão conhecendo mais a nossa cidade, as pessoas que fizeram a grandeza da nossa cidade. Tá certo. E é bem legal, né, Lars? Porque ele tem uma leitura independente, né? Não é uma leitura sequencial. Você pode abrir o livro, de repente, numa página aleatória, ter a informação que você busca, e é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os tours agora, então, Lars, para a gente começar? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os tours. Né? Bom, eu sou guia de turismo desde 1980, como o professor falou, e a partir de 2003, antes acompanhava o turismo rodoviário, onde chegavam os ônibus, as excursões rodoviárias, e não havia um grande interesse em conhecer São Paulo, principalmente dos paulistas. Mas, com os 450 anos de São Paulo, em 2004, a coisa mudou bastante. Então, as pessoas passaram a ter interesse em conhecer a cidade. E hoje, por incrível que pareça, a gente faz mais passeios até para os próprios paulistanos que querem se apropriar, conhecer a cidade. A gente viu que vários livros foram editados ou reeditados, as pessoas passaram a ter interesse em ter pôsteres nos pontos de comércio e tal, e programas tipo Antena Paulista, então passou a se conhecer a cidade. E uma das coisas interessantes é que a arquitetura, aí alunos de arquitetura, a arquitetura em São Paulo é uma atração turística. Então, mesmo quem não é arquiteto, eu faço passeios e das mais diversas roteiros em São Paulo, e muitos nem são arquitetos, médicos, engenheiros, professores, aposentados, os mais diversos, porque a arquitetura em São Paulo passou a ser uma atração turística. E a gente começou a fazer vários passeios nessa linha de arquitetura, né? Então, falando um pouquinho desses passeios, nós temos, então, o Centro Velho. O Centro Velho, então, é onde a cidade começou, é um pedaço, 1,5 km², e durante 350 anos, São Paulo não saiu daquele miolinho. E o que nós temos de interessante ali na arquitetura? Nós temos ali arquitetura e urbanismo. A arquitetura, nós vamos ter ali o grande construtor da grandiosidade de São Paulo, nas primeiras 2 décadas, que é Ramos de Azevedo. Então, nós vamos ter ali Palácio da Justiça, nós vamos ter várias construções ali, os 2 primeiros prédios do Ramos de Azevedo, no pátio do colégio. Então, nós vamos ter uma arquitetura eclética, uma arquitetura que se inspirava muito em Paris, porque os 2 primeiros prefeitos eram de origem
os grandes fazendeiros de café, viviam um pouco em São Paulo, um pouco em Paris, e a ideia era transformar São Paulo numa Paris. E nós vamos ver também muitas transformações urbanísticas. A outra grande transformação foi com o metrô, muita coisa foi modificada, 2 praças foram unidas para formar uma só, a Praça da Sé. Nós temos a majestosa Catedral da Sé, também, Maximilian Hell, professor da Escola Politécnica. Nós vamos ter o prédio da Faculdade de Direito, que é um projeto do Ricardo Azevedo, que era o grande construtor também da equipe de Ramos de Azevedo, né? Então, nós vamos ter muitas construções bastante interessantes nesse pedaço. Alfredo Inácio Pujol, que é o construtor do Hipólito Pujol Júnior, Hipólito Pujol Júnior, Alfredo Pujol, mais conhecido que era o irmão dele, da área jurídica e tal. Hipólito Pujol Júnior foi aluno da Politécnica, foi o primeiro professor, criou o gabinete de estudo do concreto, que vai ser a base do IPT, e fez prédios como, por exemplo, o edifício Rolim, único, ali do lado da Caixa Econômica. Nós vamos ter ali o Centro Cultural do Banco do Brasil. Nesse trajeto, nós temos os grandes bancos internacionais, com obras como de Ramos de Azevedo, Giulio Michele, né? O Mosteiro de São Bento, e é isso que a gente, e muito mais que a gente mostra nesse roteiro do Centro Histórico, Centro Velho de São Paulo, né? Aí um outro roteiro que o professor mencionou, que é o bairro de Higienópolis. Então, o bairro de Higienópolis, então, é um álbum de arquitetura. Ali nós vamos ter grandes arquitetos consagradíssimos, né? Rino Leve, Franz Repp, né? Vila Nova Artigas, o próprio Jacques Pilon, que vai fazer um pequeno Petit Trianon, né? Bem interessante. E a gente percebe ali ainda essa transição, né, um pouco da arquitetura francesa, que dominava as primeiras décadas, e depois, então, com a quebra da Bolsa, pessoal, aqueles casarões vão ser vendidos e vão começar a surgir, então, os grandes edifícios modernos, né? Então, também é um roteiro muito variado, nós temos bastante coisa muito interessante, em poucas ruas ali tem uma arquitetura bastante interessante. Aí o outro roteiro é a Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, então, também, que houve um concurso da Rede Globo e do Banco Itaú, então, que escolhesse um símbolo de São Paulo, e foi escolhida a Avenida Paulista. Então, nós ainda temos alguns casarões, que é o início da Avenida Paulista, como a Casa das Rosas, por exemplo, o projeto do Ramos de Azevedo para a filha dele. Nós vamos ter ainda um outro casarão, mas a maioria foi tudo demolida, né? E nós vamos ter construções bastante interessantes ali também, Abelardo de Souza, Fuiutac, né? Gasperini. Então, nós temos muita coisa interessante ali na Avenida Paulista. E a própria questão do urbanismo na Avenida Paulista, como ela foi alargada, cortou-se 10 metros de cada lado, a questão das modificações em função do metrô também. Então, é bastante interessante a Avenida Paulista, e o repertório também de construções e de centros culturais. Nós temos ali a Japan House, como já falei, a Casa das Rosas, o Instituto Cultural Itaú, o prédio da Fiesp, que é um projeto do Rino Leve, que depois o escritório deu continuidade após o falecimento dele, né? O próprio Conjunto Nacional foi uma coisa totalmente diferente, né? Pensar que era dos anos 50, então ele tinha a ala residencial, a ala comercial, lojas, cinemas, ocupando uma quadra inteirinha. David Libeskind. E aí nós vamos ter também, o mais recente, o Instituto Cultural Moreira Salles, também. Uma construção bastante interessante, né? Bom, aí seguindo, então, nessa linha de roteiros, claro que tem muito mais do que isso aqui, essa é uma apenas passagem, né? Nós temos também ali o outro, falamos da Via Paulista, Higienópolis, aí nós temos também esses marcos arquitetônicos, né? Que é bem interessante. É a parte, vamos dizer, mistura um pouco do velho com o novo, mas nós temos construções bastante interessantes, como essa do SESC 24 de Maio, Paulo Mendes da Rocha, né? Nós vamos ter a Praça das Artes, nós vamos ter o prédio do Correio, que é da década de 20, construído em apenas 2 anos, com o escritório Ramos de Azevedo. Nós vamos ter ali o
até há pouco tempo, o prédio mais alto de São Paulo, já teve vários nomes, Azul Kogan, Mirante do Vale e tal, com seus 170 metros, construção Kogan, Zarzur e Kogan. Então, nós temos ali, vamos dar uma esticada até a Sala São Paulo, a Pinacoteca, com a reforma que também foi feita pelo Paulo Mendes da Rocha, a construção inicial do Ramos de Azevedo, né? Então, aí nós vamos ter uma parte bastante interessante, que é essa parte mais moderna, assim, interessante, que incrustada no Centro Velho, mas temos ali a Galeria do Rock, coisa tradicionalíssima, que é um projeto um projeto de o casal de italianos, Maria Bardelli e Cifre, o marido dela e Maria Bardelli, e aí, então, nós temos ali uma bastante interessante, né? As duas galerias, várias galerias ali, naquele centro, e construção desse casal, que é bastante interessante, né? Também, bem moderna, uma coisa, e pensando que são dos anos 60. Então, um roteiro também que contempla várias coisas bastante curiosas ali do centro, coisas modernas, interessantes, coisas bem modernas, como a Praça das Artes, por exemplo, um dos principais arquitetos foi o Marco Cartum, e incrustada ali, e ficou muito interessante, nós temos um conservatório final do século XIX com o século XXI, lado a lado ali. Então, bem interessante, o Prédio dos Correios, 2 hotéis projetados pelo Ramos de Azevedo, lado a lado, também ali na Avenida São João. Então, é bastante interessante esse pedaço assim. Ali, a própria Estação da Luz, a gente passa pela Estação da Luz, toda feita com material vindo da Inglaterra, né? Então, é bastante interessante, muita coisa bastante interessante nesse traje, nesse pedaço aí, misturando o velho com o novo, né? Então, é isso daí, um pouquinho desse roteiro. Estou fazendo uma correção, agora me lembrei que o arquiteto da Faculdade de Direito é o Ricardo Severo, né? Eu falei Silveira, mas está errado, né? Ricardo Severo, que era português, e ele era estudioso, arqueólogo, além de arquiteto e tal, e ele vai introduzir um estilo, um barroco mineiro, um neobarroco mineiro, né? Na Faculdade de Direito. Então, tem muita coisa interessante naquele pedaço. Nós vamos ter ali também o próprio viaduto do Chá, o viaduto Santa Efigênia também, que é um produto construção do Júlio Michele. Então, nós temos bastante coisa interessante. E hoje, isso que é o que nós já temos a oferecer para até para os turistas, os moradores da cidade, que começam a se encantar com essas construções, assim, todas assim, e começam a relacionar, né? Não, isso aqui é um Franz Repp, não, isso aqui não é o Júlio Michele, mas é aquele que fez, sim, é o que fez o viaduto do Chá, que fez o Colégio Dante Alighieri e tal, porque construía para a comunidade italiana e tal. Então, hoje passou a ser muito interessante. Não só eu, vários colegas hoje fazem passeios nessa área de arquitetura, e todos com bastante sucesso, né? Aí o passeio de Santos também, muito interessante. Agora é a Vila Madalena, antes da gente falar Vila Madalena. Desculpe, eu já estava pulando. A Vila Madalena, então, é outro roteiro. Aí a arquitetura moderna, né? A arquitetura moderna, que são os prédios fascinados. Contemporânea, né? Contemporânea, dos nossos dias. Linha. A última é. E o interessante também que aí entra a parte do urbanismo, a transformação do bairro. Em pouco tempo, eram chácaras, ali era uma parte suburbana de São Paulo. Pinheiros, vamos dizer, a parte urbana chegava até Pinheiros. De Pinheiros para lá já era tipo chácaras. A Vila Madalena era uma chácara, né? Tinha o pessoal com carroça, saía para vender frutas e tal. E o que vai mudar a Vila Madalena? Quando o regime militar fecha o CRUSP, o conjunto residencial da USP, por subversões, e aí então esse pessoal vai morar onde? Não, muitos nem eram de São Paulo, então vão morar perto. A Vila Madalena era um lugar barato, e próximo, dava para ir a pé, cortando caminho para a cidade universitária. E esse pessoal se instala lá, e era um pessoal já mais alternativo, começa a mudar a cara do bairro, e aí virou o bairro totalmente alternativo, já foi até tema de novela. E o que é interessante, vem essa construção, como o professor falou, contemporânea. Então, a gente tem prédios assinados maravilhosos, uma construção totalmente diferente, no meio daquelas casinhas antigas, e um lugar bem difícil de construir, porque é muita ladeira. Tem bastante ladeiras assim lá, e áreas bastante sujeitas à inundação.
E aí ficou muito famosa pelos seus barzinhos, pelo Beco do Batman, que hoje é uma atração internacional, né? Pelos grafites, mas é uma região ali que ainda tem lá as placas sujeitas a enchente. Então, ali é um desafio mesmo para a arquitetura construir aqueles morros todos lá que tem lá, então, mas tem prédios muito bonitos e muito interessantes que alguns tiveram que fazer umas negociações com aquelas casas. Então, é uma coisa assim, umas casinhas tipo dos anos 30, 40, de repente um prédio super contemporâneo, super do mais moderno que tem no meio daquilo lá. Então, é um bairro com muita, assim, bem interessante nessa área de arquitetura e urbanismo, né? A Vila Madalena. Se o professor quiser completar alguma coisa sobre a Vila Madalena? Não, assim, o que eu tenho para falar, muitas das coisas para eles a gente passa em aula, né? Ah, Desses sim, sim. edifícios, dessas coisas assim, assim, a nossa proposta aqui é mais o senhor dar a visão, né, Ah, de outro obrigado. campo disciplinar, que isso agrega muito valor para a gente, porque foge um pouco do olhar do arquiteto, né? Por exemplo, Isso. na aula mesmo, eu falo para eles do edifício que foi feito pelo escritório Tacoa, por exemplo, que é numa região ali, como o senhor bem pontuou, do terreno difícil, que era muito arenoso e que não deu para fixar estruturas ali. Então lembra que eles fazem aquele edifício mais horizontal, eles não É, fazem um edifício muito vertical ali, e isso é bem legal. E dessa negociação que o senhor traz também, lembra, tem uma história que o Laércio vai contar, né, na imersão da aula lá ao vivo, de que a senhora pegou e falou: não, mas vai ter muito barulho aqui da construção, não tem problema. Ela era surda, ela tinha um aparelho. Então são histórias que marcam mesmo esse contraste, a diversidade, a resistência dos moradores na Vila Madalena, daquele local, das novas construções, o formato, a geometria dos prédios, em virtude dessa diversidade, da resistência, dos contrastes, né? Tudo isso foi uma decisão de projeto e como que isso plasma, né? Se norteia e fica ali marcado nas construções. E é isso que a gente normalmente aponta para eles, né, Lércio? E no tour é e a muito gente legal que vê que eles vão mesmo, vivenciar isso tudo, né? e a gente vê mesmo com o turista que não está fazendo o passeio da arquitetura, está fazendo o passeio, por exemplo, do Beco do Batman, né? E tem o painel do Sim, Cobra também ali. Então, mas de repente o sujeito, olha, um prédio totalmente diferente, né? Um outro parece assim, uns containers, as coisas assim. Nossa, olha aquele prédio ali. Então, vê que mesmo a gente não levando o olhar deles para esses prédios, automaticamente, conforme o lugar que eles estão, eles nossa, mas coisa que é muito diferente do que está acostumado a ver numa Paulista, no centro, São Luís, por exemplo, nas outras sim, partes. Então, mesmo que você não esteja fazendo um tour na área de arquitetura, mas está fazendo um tour do Beco do Batman, uma coisa assim, não tem como uma pessoa, olha, nossa, que diferente, olha aquele prédio lá em cima, tal, né? Então a gente vê que chama muito a atenção, mesmo para o leigo, né? Que começa a se sim. interessar e se encantar com essas construções. É, particularmente é uma parte do nosso tour que eu mais gosto, né? Fez parte tanto do meu mestrado quanto do doutorado, a Vila Madalena, e enfim, né? Aí eu não posso ficar puxando muito saco ali da Vila Madalena por conta disso também, né? Não, é interessante porque você tem o Beco do Batman, se você Sim, vai, que eu já é um fui com um ícone, grupo, né, da arte, né? Da expressão do não, se grafite. você vai, por exemplo, dia de semana, que está mais tranquilo, assim, tipo, bem cedo, assim, umas 10 horas da Sim, manhã, que ainda não tem muito vendedor, nem nada, você vê muito estrangeiro. Aliás, você vê mais estrangeiros do que brasileiros até ali. é Você passa verdade. você vê pelo tipo físico, pela fala. Final de semana, não. Aí já é mais o pessoal daqui mesmo, tal, já é mais aquela muvuca, assim. Mas o Beco do Batman é uma atração internacional. É só ir lá uma segunda, terça-feira, porque como ele não tem um horário para abrir e para fechar, diferente de um museu, por exemplo, tem um horário para abrir e fechar, segunda-feira não abre e tal, então pode ir a qualquer hora. Então, não é segunda-feira, 8 horas da manhã, tá tranquilo, não tem nem abrir o bar, nem nada assim e tal. Então, aí você vê. Então, de repente, a pessoa olha e começa a se encantar com aquele. E não tem como não ver aqueles prédios, não tem como não ver, não chamar atenção. E aí, então, que a gente, mesmo fazendo um passeio nessa área
dos grafites, por exemplo, tem que estar atento e tem algumas informações, passar algumas informações, porque chama muito a atenção esses prédios. É uma coisa, ficou um bairro muito diferente, tão diferente que, mesmo antes desses prédios, já foi até uma novela das 7 horas da Rede Globo, a Vila Madalena. Né? Então, é um bairro que tem todo um encanto especial, diferente de qualquer outro bairro de São Paulo. E tem até o folclore, né, lá também, né? Falam muito da história lá do lobisomem que andava ali pela região, né? Tem a área mística também da Vila Ah, Madalena, né? tem, Que permeia o nosso folclore, que é muito legal. E assim, muito legal. né, os marcos arquitetônicos também é um outro tour que é interessantíssimo. O de Muito. Higienópolis, Artacho Jurato, por ponto de vista da arquitetura, quando a gente fala do Artacho Jurato dentro da sala de aula, a gente fala que ele foi muito rechaçado dentro da academia, falando que as obras deles eram ridicularizadas, né, do ponto de vista da arquitetura, mas a partir dos anos 90, 2000, começou a tudo ser tombado e ter uma grande valoração por parte dos próprios membros da academia, né? Alguns críticos de arquitetura falavam muito mal e depois voltaram atrás, passaram a reconhecer o valor arquitetônico das obras do Artacho Jurato, né? Inclusive teve uma exposição recentemente sobre o Artacho Jurato da cidade. Foi bem legal, né? E que nós também visitamos muitas obras. Tô só para lembrar também, né, Laércio? A maioria dessas obras são visitadas externas. Nós não conseguimos entrar nesses edifícios em virtude do caráter privado que eles têm. Mas assim, a gente vê como é que é por fora. E aí dentro aqui da plataforma que eu pedi para a equipe aqui de alunos e de colaboradores organizar, vocês conseguem ter acesso a algumas plantas, alguns arquivos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que funciona aqui a plataforma, tá? Vamos falar um pouquinho de Santos, Laércio, como que é essa... Vamos lá. Só Bom, finalizando essa sim, parte do Artacho Jurado, a gente vê que, nossa, a exposição dele, que o professor falou, foi lá na Chácara Land, também que é um espaço bastante interessante, ali na Rua da Consolação. A casa em si já é interessante, né, o espaço, e aí, nossa, uma frequência bastante grande. E não tem como não ver os prédios do Artacho Jurado no centro da cidade. Pessoal, tem o edifício Viadutos, que fica em frente à Câmara Municipal, e está num caminho assim, você sai da Avenida São Luís, a sequência é o Viaduto 9 de Julho, e de repente você se depara com aquele prédio, com aquele terraço maravilhoso em cima, aquele colorido, próprio na Avenida São Luís, o edifício, o Conjunto Louvre, e a gente vê o pessoal, nossa, mas que prédio mais lindo, não quer nem saber quem é o arquiteto, se é arquiteto, se não é arquiteto, que ano que for. O pessoal, nossa, mas que prédio mais lindo, nossa, que prédio lindo, que coisa mais. Chama muito a atenção. Então a gente vê que de uns tempos para cá, isso é muito legal, que as pessoas começaram a ver os prédios da cidade, começaram a se interessar. E aí, depois, quando a gente começa a fazer tour, eles começam a fazer uma ligação. Não, esse aqui é de Pastinha, não é do Artacho Jurado, não. Esse é de Pastinha, mas não é do Artacho Jurado. Tal. Então, isso é muito legal, quando as pessoas começam a se interessar e elas outras profissões, sei lá, e começam a fazer essa ligação. Franz Rap, nossa, isso aqui é o estilo de Franz Rap, nessa questão de ventilação, assim. Ah, é mesmo. Então, nossa, e a gente vê esses livros completos, né? O Instituto Cultural Itaú também fez várias exposições focadas num arquiteto, Rino Leve, né? O Paulo Mendes da Rocha, o Wachowski. Então, a gente vê que é um assunto, né? Não fez dentro da faculdade, fez no Instituto Cultural Itaú. Então, sim. para o público em geral. Então, a gente vê que a arquitetura é uma atração turística em São Paulo. Isso está mais do que provado, né? Agora, falando um pouquinho de Santos. Santos também é muito interessante, tem coisas maravilhosas, principalmente no centro histórico de Santos ali. A gente começa a visita pelo aquele Museu do Café, uma coisa maravilhosa, foi feito assim, na verdade não era o Museu do Café, quando foi feito por ser a Bolsa do Café. E era a grande riqueza de São Paulo. Temos que lembrar que o Brasil detinha o monopólio do café. E São Paulo, o estado de São Paulo, praticamente o monopólio dentro do Brasil, né? Então, ali, tem que mostrar a suntuosidade. Então, a Bolsa do Café era uma coisa maravilhosa. Você entra e parece que nossa, que é um fórum, é uma igreja, é uma coisa assim. É maravilhoso. Só o Museu do Café, só a parte arquitetônica ali, dá para passar um dia, as obras de arte que tem ali e tal. E ali, aquela rua do Comércio,
Tem construções maravilhosas. A casa foi onde nasceu José Bonifácio, bancos, porque ali passou muitos milhões de dólares ali, que ali era feita toda a negociação do café que era exportado. O interior plantava, passava por São Paulo, o trem, e ia para Santos, e lá então era comercializado. A Avenida Beira-Mar, que vai trocando de nome, foi o tipo de uma avenida paulista. Era uma avenida só de casarões, de barões do café, não, dos intermediários, dos corretores, que eram pessoas credenciadas. Só eles podiam fazer a negociação. Né? Então, ali era um tipo de uma avenida paulista. Para ter uma ideia do que foi Santos, sem até ser a capital do estado de São Paulo, Santos. Porque tão pequeno ali, tinha três cassinos para ver como o dinheiro rolava ali. E o que aconteceu com esses casarões todos? A mesma coisa que aconteceu na Avenida Paulista. A Bolsa do Café é transferida para São Paulo, aquele espaço foi se degradando, chegou a ter moradores de rua, por sorte, na época do governador Mário Covas, que era de Santos, então ele é recuperado e se transformou no Museu do Café. E aquelas casas todas viraram cortiços, viraram pensões, e na parte da metade dos anos 50 começam a ser levantados prédios e mais prédios e mais prédios em toda aquela avenida da Orla, que vai mudando de nome. Vicente de Carvalho, Bartolomeu de Gusmão, vai mudando de nome. Mas sobrou um casarão, que é o que a gente pode visitar, para a gente ter uma ideia, começar a ter uma ideia, porque não se usou todo o terreno, ficou só com metade, porque também foi uma guerra para se conseguir recuperar aquele casarão, que foi de um desses intermediários do café, mas que as pessoas têm herdeiros em Portugal e tal, mas se conseguiu recuperar, e é o prédio da Pinacoteca Benedito Calixto, né, de frente ao mar, ali no caminho para a ponta da praia. Então, ali em Santos, nós temos muitas construções. Aquele miolo de Santos, ali aquela parte onde está a catedral, onde está o fórum, aquela parte é uma parte também muito rica em arquitetura, porque tinha muito dinheiro em Santos. Né? E nós temos agora também uma parte mais moderna, né? Na ponta da praia, um restaurante super moderno, onde tem o terminal dos pescadores, uma coisa mais rústica, assim. Agora tem o terminal dos pescadores e tem um restaurante especializado em frutos do mar. Tal. Então, Santos, e claro, nós temos uma intervenção bastante interessante, que é o Monte Serra, né? Que era um cassino lá em cima, e tinha um tipo de um teleférico, né? Um bondinho, né? O bondinho do Monte Serra, para chegar até lá em cima, onde se tem uma visão de Santos bastante interessantes, né? A Avenida da Costa, a praia e tal. Então, tem algumas intervenções também urbanísticas em Santos bastante interessantes. Túnel, né? Para poder furar a montanha e tal. E os canais, a própria questão do urbanismo, Saturnino de Brito, aqueles canais para poder escoar aquela água. É muito interessante quando a gente visita o Museu do Café, tem algumas pinturas, 3 pinturas do Benedito Calixto, em épocas diferentes, e a gente vê que Santos estava concentrado somente no que nós chamamos de Santos histórico. E a hora não tinha nada, porque aquele miolo alagava muito. Então, com a abertura dos canais do Saturnino de Brito, então se consegue escoar aquela água, não ficar aquela água parada ali, e aí que vamos ter uma urbanização das praias. Você vê nas fotos de 1822, Santos estava concentrado ali em volta do porto, da estação, né? Onde está a catedral, aquele miolinho que nós chamamos também de centro histórico, como São Paulo. E vai ter uma expansão graças aí ao Saturnino de Brito, engenheiro, né, que especializado nessa questão de drenagens e canais, e aí que conseguiu ocupar aquela parte da praia, que hoje é a parte mais valorizada. Então, e a própria descida, falando, né, a própria descida para Santos, sempre foi um desafio. Primeiro foi um desafio para subir. Na época dos jesuítas, só com o apoio dos índios amigos que conheciam uma trilha. Porque aquilo lá, quando você está principalmente no Sesc Bertioga, você olha a Serra do Mar, aí vê bem o porquê daquele livro da Dinástia Silveira de Queiroz, que virou novela, que virou filme, A Muralha. É uma verdadeira muralha. E esse caminho era muito difícil, mas era o único possível para chegar ao Planalto. Né?
Primeira dificuldade foi subir. Segunda dificuldade foi descer as mercadorias, né? Descer as mercadorias em lombo de animais, os escravos carregando, a carga se perdia e tal. E a grande sacada, o que vai mudar toda a história de São Paulo, foi a construção da ferrovia. Também uma obra de engenharia fabulosa, conseguir descer aquela escarpa, aquele degrau de 750 metros. E todas as rodovias, seja a Estrada Velha, a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes, foram verdadeiros desafios, obras de arte mesmo, para se conseguir descer a serra, subir a serra, tal, seja com curvas, seja através de túneis, como a Rodovia dos Imigrantes. Então, nessa descida para Santos, já começa o nosso passeio, apreciando, então, essas obras de arte, aí, as rodovias. Né? Então é isso Percurso aí, já se professor. torna Quiser um complementar destino, né, mais alguma Laércio? coisa? Oi? Oi? Não, o Não entendi. percurso, eu estou falando, o percurso já se torna um atrativo, né? Algo O percurso já é um atrativo. para a Às gente vezes a pensar gente vê, bastante. E quando a pessoa é daqui de São Paulo mesmo, ela está com pressa de chegar, não percebe muito. Né? Agora, quando a gente faz com o pessoal de fora de São Paulo, estudantes mesmo, lá, por exemplo, Santa Catarina, nossa, o pessoal, para motorista, dá para tirar fotografia. Como? Não tem como parar na serra para tirar fotografia. Nossa, que maravilha. Tem uma hora que você vê assim, a rodovia dos imigrantes, parece um laço assim, de fita, assim. E você vê a baixada, muito. Já é uma. Só dizer, já é um atrativo, né? A descida da serra. Né? é, Que então normalmente, como ônibus, a gente é obrigado a descer pela Anchieta, porque é proibido descer por imigrantes. Então, a gente tem uma visão da Anchieta e a subida normalmente é pela imigrantes. Aí vai ser uma outra visão, porque são através de túneis que a gente vai vencendo a serra. sim. É muito interessante, né, esse roteiro que a gente separou para fazer com eles também. É diferente dos outros arquiteturismos. Santos é um passeio de dia inteiro, então a gente sai daqui né, da cidade aqui de São Paulo ou das imediações por volta das 7 horas da manhã e a gente retorna por volta das 7 horas da noite também. Então são 12 horas de passeio, né, que a gente passa nessa imersão. Que acontece nesse passeio? Nós vamos ficar 12 horas visitando? Não, a gente visita por um período e depois a gente deixa em aberto, né, Laércio, para o pessoal Sim, visitar os pontos em que eles têm ainda maior interesse de visitar, aproveitar a praia, o que quer que seja, né? Ver o maior jardim orla do mundo também, com obras de Burle Marx, que também é uma coisa, um espetáculo à parte, né? Esses jardins. Santos, fora as capitais brasileiras, é a única cidade que tem 4 teatros municipais dotados dessa infraestrutura cultural, que bem pontuou, né, pelo Laércio, entre outros tantos atrativos em que a cidade tem. Muito bom. Depois dessas explicações todas do professor Laércio, agora me resta, portanto, explicar algumas coisas para vocês relacionadas à nossa plataforma, para que vocês possam ter, de fato, um melhor aproveitamento de todo esse conteúdo. Tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho então sobre o Nutror. O Nutror ele é um aplicativo que pode ser baixado no celular de vocês e também que pode ser usado nos desktops nas residências de vocês. Só tomem cuidado com a quantidade de acessos em vários links, porque a própria plataforma ela identifica se for mais de 3 ou mais logins de acesso por diferentes IPs, eles bloqueiam o acesso de vocês pela difusão das senhas, do conteúdo, e isso não pode. Então é um acesso por pessoa dentro da plataforma. Então o login e senha de vocês não pode ser publicado, divulgado, tá? É uso pessoal exclusivo e intransferível. Tá? Então eu vou clicar aqui dentro de um dos nossos ArchiTours para mostrar para vocês como que é a plataforma, tá? Um outro dado é que aqui é a tela do produtor. Vocês não vão encontrar uma tela exatamente igual a essa, mas uma tela bastante semelhante que é a tela do aluno. Então, quando vocês fazem o acesso ali na plataforma, vocês vão ter essa página aqui de boas-vindas, dizendo o que é o nosso treinamento, nossa aula imersiva, tá? Os principais pontos em que nós vamos passar e estudar, e depois vocês vão ter lá os 5 módulos, tá? Que são estas aulas em que elas estão aparecendo aqui. Vai constar como aula, mas nem todas são aulas. Então a gente começa com os vídeos de boas-vindas, que são esses que vocês estão assistindo aqui, tanto no YouTube
né, quanto nas outras redes, os links de acessos em que eles estão sendo disponibilizados. Depois vocês vêm para o conteúdo programático. Quando eu pensei na montagem desse conteúdo programático, e até falei para o pessoal, eu quero que coloque isso, gerou até uma certa polêmica do tipo, por que eles podem fazer isso, né? Qualquer pessoa poderia fazer. Sim, qualquer pessoa poderia fazer o que foi feito aqui no conteúdo programático. Entretanto, sabe quando nós vamos para uma agência de viagens e ali a gente pega aqueles panfletos para nós nos inteirarmos mais dos nossos destinos, dos pontos de visitação? É exatamente isso que se refere a este conteúdo programático. É um conteúdo relacionado aos locais que nós vamos visitar, aos edifícios, aos pareceres, às visões dos escritórios, dos arquitetos, enfim. Então, são vários vídeos, são várias dicas, vários conteúdos escritos em que eles foram selecionados, né, nessa triagem e colocado aqui para vocês, para que todos tivessem acesso a esse conteúdo, para que no momento da imersão de campo vocês não cheguem completamente despreparados. É igual quando a gente vai fazer uma viagem. O que eu vou encontrar nessa viagem? Então a gente vai, pesquisa, interage, se intera sobre o destino, sobre as informações do que estão por vir, e assim nós nos situamos previamente. Né? Então é isso que se refere aqui ao conteúdo programático. Inclusive é muito importante que seja baixado o aplicativo nos celulares de vocês, porque no momento da visita muitas vezes eu falo, olha pessoal, seria interessante ver a foto tal, e aqui já está tudo lá prontinho para vocês só terem acesso, para vocês fazerem algumas correlações do conteúdo em que eu vou estar falando em campo, com o que vocês vão observar, com o conteúdo em que já está colocado aí para vocês. Então foi um trabalho aqui de equipe que deu muito certo e ficou muito legal esse pré-conteúdo. É mais ou menos um catálogo do que vocês vão ver, tá bom? Depois, aqui sim, nós temos as aulas. Então, eu tenho aqui, são quantas aulas? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aulas que eu deixei para vocês durante um período de tempo, tá? Esse período de tempo também é interessante destacar, para vocês assistirem, para vocês se prepararem para a imersão em campo. A primeira aula é Instrumentando o Olhar, sugestões de procedimentos e elaboração de roteiros de estudos para visitas e viagens técnicas em arquitetura e urbanismo. Que é como eu falei lá no início, né, para nós não chegarmos em campo como bobos alegres, do que observar, o que ver, tá bom, não é uma viagem de lazer, é uma viagem técnica, uma visita técnica. Então, nesse procedimento, o olhar precisa estar instrumentado, focado e direcionado para que a gente não se perca, para que não vá anotando qualquer coisa, as coisas aleatórias, para que depois essa visita não seja completamente perdida e que você possa alinhar e se referenciar em vários pontos da sua observação para que ela consiga te informar projetos em momentos futuros, tá? Então é uma aula bastante interessante, tem uma média aí de 1h20 de duração, onde eu explico, tem um e-book também dentro dessa aula, que é importante que seja baixado nos arquivos de vocês, ou que ela esteja impresso no momento da visita técnica, ou nos próprios smartphones, tablets, enfim, que esteja sendo acompanhado de vocês no decorrer de todo esse processo, tá bom? Todas essas aulas, pessoal, todo esse nosso conteúdo, acesso à plataforma, ela tem uma validade de 180 dias, que é o equivalente a mais ou menos 6 meses, tá? Que é o tempo suficiente para vocês elaborarem os relatórios de pesquisas de vocês, para fazerem as validações destas horas de imersão em campo, tá bom? Então é o nosso período aí que a plataforma deixa para vocês. Depois vocês estão observando aqui que tem as outras aulas em que elas têm ali uma duração de 14 dias. Por que, Sérgio? Por que tem 14 dias, sendo que são 180 a validade? Porque são aulas exclusivas do pessoal do nosso treinamento. Então, se você gostou da aula, se você vai interagir com essas dicas, com o que vai ser apresentado aqui, você pode também fazer a adesão do nosso treinamento em um momento futuro, caso você goste, caso você opte por isso também, para dar um incremento, né, nos seus conhecimentos de graduação, acadêmico, profissional, enfim, pessoal. É um treinamento muito legal. E por fazer parte de um treinamento de um grupo fechado, exclusivo, a liberação dele não poderia ser, né, assim,
tempo de 6 meses, porque é basicamente o tempo em que o pessoal do treinamento fechado faz a adesão, né? Eles pagam por isso para assistir por um período de 6 meses. Só que lá no treinamento fechado, eles pagam por 6 meses e eu dou mais 6 meses para eles terem acesso ao treinamento completo. Ou seja, vocês têm acesso a todo o treinamento durante um ano, 365 dias. Tá bom? E aqui são aulas bônus, então, que eu deixo para o pessoal assistir, porque eu acredito que instrumenta muito bem o olhar dos nossos alunos no período de campo, quando eles precisam ir a campo e colher algumas informações. Por exemplo, o método de avaliação pós-ocupação. O edifício está lá, como que eu posso avaliá-lo? Como que eu posso, né, coletar dados das interações, ambiente construído, comportamento humano, a percepção e satisfação dos usuários. Então, essa é uma aula que ajuda muito. Outros dados, como, por exemplo, a revisão e elaboração do construto, dos métodos, contagem, mapeamento, fotografia, vestígios, diário. Será que eu posso usar da ferramenta vestígios em campo? E são as dúvidas que nós esclarecemos aqui, então, dentro dessa aula. Por que, Sérgio, você está falando do vestígio? Estou falando do vestígio porque o vestígio ele é uma técnica que acontece pós o evento, pós o fenômeno. Ninguém pode coletar vestígio, a se apropriar desta ferramenta no momento da imersão em campo, porque o evento ele está em curso. O vestígio é uma coisa que acontece após curso. Então, cuidado, né? Eu trago esses alertas dentro dessas aulas de como se usam essas ferramentas para melhor, né, ser mais assertivo das coletas de dados nas imersões em campo. Tá? Pode acontecer de vocês estarem efetuando uma visita técnica pós-evento, pós o fenômeno e ver quais são os impactos em que aquele evento, que aquele determinado fenômeno deixou no meio predial e no meio urbano também. Aí o vestígio ele é apropriado, tá? Depois nós temos conteúdos escritos aqui da Vila Madalena ou dos locais em que vocês fazem a adesão do treinamento, da visita técnica. Então, aqui no exemplo da Vila Madalena, são artigos selecionados referentes ao campo, ao local de estudo daquele momento. Então, aqui começamos, por exemplo, pelo primeiro artigo, em que foi eu que escrevi, juntamente com uma ex-colega e professora Carolina Lima, e nosso ex-graduando, atual arquiteto Pedro Patelli, que era meu aluno de iniciação científica, meu orientando, aonde a gente produziu esse artigo, Construção de Cidades Pontes na Vila Madalena. É um artigo bastante legal que nós fizemos uma avaliação dos edifícios contemporâneos ali da Vila Madalena, né, projetados pela Ideias Arvos. Não foi projetado, né, pela Ideias Arvos, porque é um conjunto de escritórios, de arquitetos que projetam para essa incorporadora. Tá? Então, esse é um dado também que é abordado e colocado dentro do artigo. Depois, o poder transformador da arquitetura, que é uma reportagem em que o Otávio Zarvos, o sócio majoritário ou proprietário da incorporadora Ideias Arvos, ele trouxe. Então, aqui nós colocamos para vocês também um link na íntegra para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo e interagir um pouco mais sobre eles. E por último, é um e-book, Edifícios Contemporâneos da Vila Madalena, em que vai falar de uma coletânea de diversos artigos que saíram em diversas plataformas, em que nós fizemos essa triagem, seleção e colocamos todos eles aqui num compilado para vocês. É uma organização de diversos dados dispersos colocados num e-book. Então tomem muito cuidado no momento da citação e de referência. Por quê? Nem eu, nem o pessoal aqui da equipe Meta Arquitetura, nem o professor Laércio, ninguém pode ser citado dentro desse e-book. De acordo com o Sérgio, com o Laércio, aconteceu tal coisa. As fontes das informações, elas estão dadas e elas foram deixadas ali dentro do e-book. Inclusive, um dos nossos primeiros alertas na apresentação do e-book acesse a fonte original para fazer a citação. E está tudo deixado ali para vocês. Só que no momento da visita técnica, às vezes o sinal caiu, não tem acesso, enfim, acontecem N coisas, e você já pode ter o e-book em mãos e dar uma olhada, dar uma pesquisada nisso, o que também ajuda bastante. Então, é um e-book que ele não tem fins de autoria, de crítica de arquitetura ou de maiores explanações, ele é simplesmente um compilado de diversas informações reunidas aqui e dispostas para vocês.
Tá bom? Esse aviso da citação é sempre muito importante porque normalmente os alunos acabam, né, não de uma maneira intencional, mas às vezes por falta desse alerta, de atribuir créditos a quem não se deve. Então, o crédito ele não é devido a mim, né, nem a equipe que fez essa seleção dos dados, mas é dos autores que fizeram de fato o artigo, tá bom? E depois temos documentários bônus, que são aqui outros itens. Então são, por exemplo, entrevista com Ivan Feld, que é um dos arquitetos que trabalhou bastante para produzir essa linha da Ideias Argos, né? Linha que eu falo porque parece que são edifícios de grife, etiquetados, assim, né? Da incorporadora. Então, Triptych, entre outros, em que estão ali e que fizeram essa contribuição para vocês e que ajuda também a enriquecer o conhecimento de vocês, ok? Então, é basicamente isso que vocês vão encontrar aqui na plataforma para vocês não saírem pesquisando diversas coisas. Ah, será que esse conteúdo é bom? Será que não é? Então nós já fizemos essa triagem e facilitamos o caminho para vocês, tá bom? Bom, então vamos falar agora sobre os valores. Pessoal, os valores do arquiteturismo é muito compatível com uma iniciativa antiga que foi feita pela revista Projeto, revista AU, pela editora GG, né, Gustavo Gilles Brasil, é, enfim, né, essa iniciativa ela já existia aqui, por exemplo, no Arquitour Vila Madalena, que tinha esse nome, e agora, né, nós transformamos no arquiteturismo, temos outros pontos também que passa por ali, e os valores são bastante semelhantes aos praticados. Olha só a data, pessoal, em 2018. Vocês podem ter acesso, acessar aí na internet, e vocês vão ver, né, em 2018 praticava-se esses valores. Eu conversei com o Laércio, com o nosso guia, e nós resolvemos manter esses valores para viabilizar as nossas visitas, tá? Sem reajuste para 2023, ou seja, 5 anos após, nós ainda estamos mantendo esses mesmos valores, tá? Por exemplo, no tour do Marcos Arquitetônicos, olha só, mesma coisa, olha só, R$ 65. Então, o valor do ingresso único, o unitário, custa R$ 65. Combo de 2 ingressos, R$ 60. Só que aqui nós resolvemos fazer mais econômico para vocês. Se vocês comprarem 2 ingressos, nós vamos fazer por R$ 55. E se vocês comprarem 4 ingressos, nós vamos fazer um valor ainda abaixo desses de R$ 50. Tá? Então vocês vão observar lá os valores lá no site lá de vocês, lá que vai estar disponível agora para vocês, e assim vocês podem fazer a adesão dos treinamentos, das aulas imersivas, de acordo com a vontade de vocês, do interesse dos tours arquitetônicos que melhor lhes interessa, tá bom? Sobre as datas, então nós vamos iniciar os nossos arquiteturismos nos dias 18 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Sé. Então nós iniciamos pelo Centro Velho. Dia 11 de março, nós também iniciamos o nosso arquiteturismo aqui agora na região de Higienópolis. 8 de abril, vamos estar no Centro Novo, no Centro Expandido, região da Avenida Paulista. Dia 6 de maio, Vila Madalena. E dia 10 de junho, os roteiros dos marcos arquitetônicos. Então, como nós explicamos, vai ficar na transição entre o Centro Velho e o Centro Novo, vendo algumas perspectivas, né, alguns pontos em que não foram bem abordados por questões de distância, de logística, dados geográficos mesmo, que atrapalharia os nossos percursos, ficaria muito distante essa locomoção toda, tá? Então, no dia 10 de junho temos os marcos arquitetônicos. É o único que não está incluso nos pacotes, tá certo? Então, quem faz a adesão dos 4 primeiros, depois pode mandar para a gente que nós vamos liberar um cupom de desconto para participar daqui dos marcos arquitetônicos com um valor reduzido também. Ok? Outros dados em relação aos valores. Sérgio,
legal a plataforma, entendo que tem o custo de manter a plataforma, tem o custo também por aluno dentro da plataforma, para estar acessando tudo isso, enfim. Mas eu não quero acesso à plataforma, mas eu quero participar do curso. Tem como? Tem como também. Então, o valor do ingresso, somente do ingresso, vai ficar de R$ 35 por pessoa. Só que aí você não vai ter o acesso à plataforma e também não tem o certificado, tá bom? Mas você pode fazer a participação do tour, levar então o pai, a mãe, a sogra, o namorado, os colegas, pode todo mundo levar lá os seus participantes, as pessoas que querem ir também para o tour, e lá no momento, né, se você não comprou previamente, você pode comprar lá no momento com a gente, escaneando um QR Code, pagando, fazendo um Pix na hora, tá bom? Aqui você tem a opção do parcelamento, né, pelo seu cartão de crédito, se eu não me engano, em até 12 vezes. Então, se você faz a adesão dos 4 pacotes, fica R$ 150 das 4 visitas, dá um total aproximado de R$ 37,50, tá? As 4 visitas, e você pode fazer esses R$ 150 dividido em 12 vezes de R$ 15, tá bom? Então, eram essas as informações em que nós precisávamos concluir aqui com vocês, e depois os dados de Santos, eles também vão ser apresentados em momento oportuno ali no vídeo, só fazer o acesso para lá, tá? Que aí já se trata de uma viagem técnica, porque é uma visita, né, de um dia inteiro, ok? Ok, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e colaboração aqui de todos vocês e espero vê-los muito em breve nos nossos arquiteturismos.